Ora, boa tarde a todos. Hoje o programa e o mote do mesmo será sobre um artigo que foi publicado no Expresso em 10 de setembro de 2020 sobre o nosso Papa Francisco, que citava, portanto, depois de interrogado e entrevistado pelo gastrónomo e escritor italiano Carlo Petrini, dizia-nos o nosso querido Papa Francisco que o prazer culinário e a sexualidade são divinos. E, portanto, esta frase mostra humanismo e, portanto, o sentido das coisas belas e que devem ser usufruídas na Terra pelo homem, se possível. E antes de eu, sobre este tema, fazer divulgação de portanto, algumas obras que falam sobre sexualidade e outras sobre culinária, gastronomia, vou dizer algumas palavrinhas breves sobre o Papa, este fantástico homem que se nos apresenta após o papado de Bento XVI, que abdicou em fevereiro de 2013, e este Papa, pela primeira vez, é um Papa que veio da Argentina, não é um Papa escolhido na Europa. Nasceu em 1936, portanto nasceu na América, é um latino-americano e o primeiro pontífice do hemisfério sul. Portanto, e foi o primeiro Papa a usar o nome de Francisco. É também uma característica interessante. Portanto, é o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos e também o primeiro Papa jesuíta da história. Ele tornou-se arcebispo de Buenos Aires em fevereiro de 1998 e depois de vários outros cargos que exerceu na Igreja, seria eleito Papa em 13 de março de 2013. Pertence à Companhia de Jesus, portanto é um jesuíta, e à Diocese de Roma. Portanto, este Papa caracteriza-se por várias ações de caráter modernista que tem encetado, como por exemplo a visita que fez ao Papa anterior, ao Papa Emérito, no Palácio Pontifício do Castelo Gandolfo. Era portanto, uma coisa que não era habitual, mas ele foi visitar o Papa anterior. E normalmente é um Papa que se interessa pelos encontros com a juventude e que se destaca pela sua humildade. É uma das características que destacam este Papa. Ele põe ênfase na misericórdia de Deus e, portanto, tem tido uma visibilidade internacional como Papa extraordinária e preocupa-se, para além de ser uma pessoa humilde, preocupa-se realmente e com muita veracidade pelos pobres. Portanto, também tem tido um compromisso interreligioso, com o diálogo interreligioso, e tem, portanto, mostrado uma abordagem menos formal do papado do que os seus antecessores. E mesmo sustenta que a Igreja deve ser aberta e acolhedora. Não apoia o capitalismo desenfreado, nem o marxismo, nem as versões marxistas da teoria da libertação. Mantém visões tradicionais em relação ao aborto, ao casamento, à ordenação de mulheres e celibato clerical. Em relação à missa tridentina, que tinha sido instituída
por Bento XVI, ele não apoia a missa tridentina e na sua diplomacia internacional ajudou a restaurar temporariamente as relações entre os Estados Unidos e Cuba. Portanto, tem apoiado também a causa dos refugiados durante as crises migratórias da Europa e da América Central e desde 2018 é oponente do neocolonialismo. Tem enfrentado críticas dos conservadores teológicos sobre muitas questões, como por exemplo a admissão de católicos divorciados e que casaram novamente na comunhão, e a questão do suposto encobrimento dos abusos sexuais do clero. Segundo ele, as teorias dele, ele acolhe os homossexuais, no entanto, é contra o casamento entre eles e contra a adoção de crianças pelos mesmos. Rejeita a teologia da libertação, portanto, com fundações ou fundamentos teológicos marxistas, e, portanto, isto, digamos que em geral, é o que caracteriza e que tem vindo a ser visto mundialmente do que o Papa tem mostrado e exercido durante o seu papado. Mas agora, voltando ao tema anterior, de que eu falei, do tal artigo em que o Papa diz a Carlo Petrini, durante a entrevista que este lhe fez, que os prazeres culinário e sexual são simplesmente divinos, eu vou referir-me a algumas obras literárias, poucas, mas algumas sobre os dois aspectos. Portanto, o prazer sexual é feito, segundo o Papa, para tornar o amor mais belo e para perpetuar a espécie. Penso que ele queria se referir aos casais jovens neste aspecto. Quanto ao prazer de comer, também contribui para tornar o corpo saudável e, possivelmente, o que ele queria dizer é que também tornará o homem mais feliz. Então, sobre o campo da sexualidade, eu tenho aqui dois livros que acho que devo referir o nome deles porque foram muito conhecidos, que é A Arte de Amar, ou Ars Amatoria, em latim, que é uma série de 3 livros do poeta romano Ovídio. Foi escrita em versos e tem como tema a arte da sedução. Os primeiros 2 volumes da série, escritos entre o ano 1 a.C. e o ano 1 depois de Cristo, falam sobre como conquistar os corações das mulheres e como manter a amada, respectivamente. O terceiro livro, dirigido às mulheres e ensinando-as como atrair os homens, foi escrito depois. A publicação da Arte de Amar pode ter sido, ao menos em parte, responsável por Ovídio ter sido banido de Roma pelo Imperador Augusto, porque a celebração do amor extraconjugal pode ter sido tomada como uma afronta intolerável a um regime que promovia os valores da família. Portanto, para o leitor moderno, penso que parte do interesse no poema está nos vívidos registros da vida cotidiana da Roma Antiga. Portanto, esta era uma obra que, ligada à sexualidade, não poderia ser deixada de ser referida neste programa. Uma outra que praticamente toda a gente conhece é o Kama Sutra. Portanto, o Kama Sutra é uma obra que tem sido lida por praticamente toda a gente e que
é conhecido. Portanto, é uma obra conhecida no mundo ocidental como tendo sido um antigo texto indiano sobre o comportamento sexual humano durante as antiguidades e é considerado um trabalho definitivo sobre amor na literatura sânscrita. O texto foi escrito em Vatsyayana, como um breve resumo dos vários trabalhos anteriores que pertencia a uma tradição conhecida genericamente como Kama Shastra. Ao contrário do que muitos pensavam na época, o Kama Sutra não foi um manual de sexo nem um trabalho sagrado ou religioso. Também não foi um texto tântrico. Na abertura de um debate sobre os 3 objetivos da antiga vida hindu, Dharma, Artha e Kamadeva, a finalidade do Vatsyayana foi estabelecer Kama, ou gozo dos sentidos, no contexto. Assim, Dharma, ou vida virtuosa, era o maior objetivo. Artha, o acúmulo de riqueza, era a próxima. E, portanto, Kama era o menor dos 3. Kama foi considerada a literatura do desejo. Já o Sutra foi o discurso de uma série de aforismos. Sutra era um tema padrão para um texto técnico, como foi o Yoga Sutra de Patanjali. O texto foi escrito originalmente como Vatsyayana, Kama Sutram ou Aforismos sobre o Amor, de Vatsyayana. A tradição dizia que o autor foi um estudante celibatário que viveu em Pataliputra, um importante centro de aprendizagem. Estimava-se que ele tinha nascido no início do século IV. Se isso for correto, Vatsyayana viveu durante o ápice da dinastia Gupta, um período conhecido pelas grandes contribuições para a literatura sânscrita e para a cultura védica. Portanto, penso que, em linhas muito gerais, ficou explícito o que era ou o que foi o Kama Sutra. Poderíamos estar aqui a divagar sobre a Índia e sobre as riquezas da sua liturgia, ou sobre a ciência, a sua religião, sobre as regras do desejo do Kama Sutra, mas penso que o que foi dito, que é mais importante, o essencial. Portanto, aqui neste texto vê-se que o Dharma refere-se à alma, são os deveres e méritos religiosos, o Artha é a obtenção do bem material e o Kama a satisfação erótica. E pronto, por aqui termina, portanto, este divagar sobre a sexualidade a nível literário. Depois, sobre a culinária, os livros que nós aqui em Portugal mais temos em consideração ou mais conhecemos desde sempre foram o livro do Kama Sutra, o livro do Pantagruel, peço desculpa, portanto o clássico da literatura gastronómica portuguesa, que foi editado originalmente pelo Século, em 1945, e que é um livro que consta na maioria dos lares portugueses, passa de geração em geração e é indispensável em qualquer cozinha que se preze. Este livro contém 5.000 receitas para todos os gostos. Portanto, quem quiser ter prazer e portanto, saborear com alegria e com saúde este livro contém receitas saudáveis, é o livro ideal para quem se quer iniciar na arte da culinária ou para quem quiser surpreender alguém mais próximo.
ou até mesmo a mãe que sempre o criticou ou a criticou por não se atirar aos tachos. Também há um outro livro que em Portugal ficou desde tempos já há algo passados, muito conhecido, que foi o da Maria de Lourdes Modesto, que funciona ainda hoje quase como uma bíblia da cozinha portuguesa, com receitas agrupadas por regiões, sem esquecer os Açores e a Madeira. Maria de Lourdes Modesto, que ao longo de 12 anos apresentou um dos mais populares programas de culinária na RTP, penso eu, desvenda os segredos culinários portugueses ao longo de 800 receitas. Portanto, vale a pena ter em casa para espreitar de vez em quando as receitas daquela que ficou conhecida como a diva da gastronomia portuguesa. Também há um outro livro muito interessante de Maria e Kiko Martins, cuja ideia nasceu de uma simples conversa sobre viagens e acabou por se tornar mais tarde transformada em livro, porque este casal, a Maria e o Kiko Martins, decidiram aventurar-se numa viagem à volta do mundo, procurando simultaneamente dar a conhecer a cultura gastronómica em vários cantos do planeta. Portanto, dormiam sempre em casa de famílias e só comiam gastronomia local. Ou seja, queriam dar um livro que desse a conhecer a humanização da cozinha, e penso que vale a pena fazer esta viagem e comprar o livro destes dois gastrónomos. Há um outro livro também de Nigella Lawson, que é uma famosa chefe que já encantou vários amantes da cozinha com os seus programas de televisão. Portanto, o seu livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Reino Unido em apenas um ano e está agora presente em 20 países. Além de receitas de nos fazerem suspirar desejo, Nigella explora várias formas de poupar tempo na cozinha, de forma a cozinharmos sem que seja um martírio. Ideal para quem tem pouca paciência para cozinhar, mas que se delicia com receitas fora da caixa. Portanto, não se esqueçam do livro de Nigella Lawson. E, finalmente, e não só, ainda o Jamie Oliver. Portanto, este Jamie Oliver procurou receitas saudáveis e, portanto, é um livro perfeito para que cada um de nós se atire às bancadas da cozinha. E este autor, depois de passar um ano a viajar por países onde há pessoas que vivem até aos 100 anos e de completar ele próprio já 40 e alguns, apresentou-se renovado e lançou este livro, ao mesmo tempo declarou guerra ao açúcar. Portanto, tem capítulos sobre o pequeno almoço, o almoço e o jantar, e este chefe reuniu receitas para o dia-a-dia, tendo em conta os valores nutricionais, para que não seja ultrapassado o limite calórico diário. Portanto, um livro sempre a apreciar. Mas Oliver acabou por escrever mais livros a seguir a este primeiro que escreveu sobre as receitas saudáveis. Depois disso publicou muito mais e, portanto, é já conhecido internacionalmente. Também Chacal, um chefe argentino, ficou conhecido pelo livro que escreveu, tendo corrido Portugal de norte a sul, utilizando os ingredientes e produtos típicos de cada uma das nossas regiões e feito uma lista das várias receitas originais, procurando reinventar uma geografia dos paladares nacionais. Este livro é um roteiro da melhor gastronomia portuguesa, dando a conhecer novos sabores, sempre com ingredientes tradicionais. Portanto, é ideal para os apaixonados pela cozinha portuguesa, seja de que região for. Temos ainda o Gordon Ramsay, que
é conhecido pelas suas estrelas Michelin e também pelo seu típico mau feitio. Apresenta receitas de vários petiscos com origem na gastronomia inglesa. Os repastos vão desde os jaquinzinhos fritos com molho a diabo, ao bacalhau com berbigão e bacon, passando pelo pato assado com recheio de pomar. O chefe escocês dá um toque moderno aos pratos tipicamente tradicionais. Portanto, é um bom livro para quem gosta de planear jantares em casa com amigos ou familiares. E este artigo sobre a gastronomia e os seus livros foi escrito pela Catarina Souza. E, portanto, estamos-lhe muito agradecidos porque aprendemos alguma coisa sobre livros gastronómicos. E quanto aos outros de que falei sobre a sexualidade, também estão, penso que, vistos e revistos, e qualquer livraria venderá tanto as amatoris como o Kama Sutra, e cada um poderá aprender alguma coisa destes costumes. E, portanto, neste caso do Kama Sutra, que é um livro indiano, não é? E que tem muita riqueza, porque nos ensina muita coisa sobre os costumes a nível familiar que eram efetivamente usados à época. E o ars amatoria, ou seja, o arte de amar, em latim é uma série de 3 livros do poeta romano Ovídio, que também nos dá uma ideia muito concisa e muito precisa da época em que foi escrito. Como expliquei, ele foi banido de Roma pelo imperador Augusto, porque já nessa época tentava falar do amor de forma mais livre, portanto, o amor extraconjugal, e que, portanto, como isso foi considerado uma afronta, porque despromovia os valores da família, que eram incentivados pelo regime à época, teve que se isolar de Roma e, portanto, foi para o leitor moderno, ou será para o leitor moderno, um livro interessante pelos seus poemas e pela, digamos que pela coragem que o autor à época já demonstrava ao tê-lo escrito. E pronto, aqui ficamos por hoje. Penso que foi um programa com algum interesse, especialmente quando falámos do Papa e da sua biografia, que é uma figura incontornável nos dias de hoje. Então, boa tarde. Até uma próxima live ou um próximo live. Cá estaremos de novo para nos encontrarmos.